Pode abrir o culto em oração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, chegamos a Ti, Senhor, na Tua santa presença, Pai, para darmos graças, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, Pai, e pelo privilégio de estarmos reunidos uns com os outros, Pai, para ouvir a Tua palavra, o Teu amor para conosco, ó Deus. E esteja abençoando, Senhor, a pessoa que vai estar à frente, pregando a Tua palavra, Senhor, dando sabedoria a Ele no falar e no agir, ó Pai. Peço também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando este tempo em comunhão com os irmãos, Pai, que é a nossa edificação para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando, Pai, a cada um que achou importante estar aqui hoje, Pai, para ouvir a Tua palavra, e aqueles, Pai, que não conseguiram chegar por algum motivo, e o Senhor sabe qual é, ó Pai. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, 377, não sei porquê. Cantor cristão. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Amém. 268. Como estou? 268. Ouço meu Senhor dizer: teus esforços são em vão, nada podes merecer. Eu te dou a salvação. A ti, Jesus Senhor, venho como sou, venho
282. Maravilha. Dois, 282. Chegada a cruz do meu Salvador, prostrada aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo a meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus braços e me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Ótimo. Paulo, agora é com você. Obrigado. Bom dia novamente para todos. Todos podem ouvir bem claramente, né? Se eu for enfraquecendo a voz, alguém pode me chamar a atenção. Eu vou pedir para o Roberto abrir esse nosso culto de oração. Pai amado, te damos graças, Senhor, por esse privilégio de estar na tua casa, mais essa oportunidade, Pai. Estamos aqui, saímos da nossa casa, de vida, de saúde. E viemos aqui receber de ti, Pai, se alimentar do pão da vida. Usa o teu servo, nos usa também nossos ouvidos, possamos prestar atenção, estar aqui de coração, de corpo, de ouvido, inteiramente para ouvir a tua palavra, Pai. Nos guarda, Senhor. Livra nós de tirarmos ideias, conclusões, sem ser aquilo que tu quer falar para nós. Usa o teu servo, nos usa nesse domingo, para a honra e glória do teu santo nome de Jesus. Amém. Então eu vou pedir para vocês abram a Bíblia para João 3,16. É conhecido, a maioria de nós sabe até de cor, né? Mas vamos abrir a Bíblia para poder ter nossa reverência por Deus. João 3,16. Chegaram lá então, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos mais um pouquinho adiante, Atos 4:12. Atos 4:12. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Mas não há nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Então só tem uma maneira de sermos salvos, né? E aqui nós vamos estudar mais hoje sobre a pregação, aliás, os resultados da morte de Cristo em nossas vidas. O que muda para nós a morte de Cristo? Então eu elenquei aqui alguns fatores. Substituição dos nossos pecados. Vamos ver 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18. Pedro 3,18. Chegaram lá. Bia, pode ler para nós? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, Cristo morreu no nosso lugar, como pagamento por nossos pecados. Isso não quer dizer que nós vamos viver pecando, porque Cristo já morreu, Ele levou nossos pecados e estamos tranquilos em relação a isso. Não, nós temos que viver uma vida o máximo possível de retidão e de vigilância, né? Então, Cristo substituiu nele os nossos pecados. Agora, a redenção dos nossos pecados. 1 Timóteo 2,6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Versículo 6. O Rudinei chegou a ler para nós? Pode repetir, Paulo. É 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. 2,6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Cristo nos libertou dos nossos pecados e pagou para que fôssemos libertados. E a gente tem que imaginar também, às vezes as pessoas pensam, mas Cristo é Deus, está na Bíblia, aí ele sabia que ele ia sofrer, mas depois ele ia ir para o céu, junto com Deus, ia ficar tudo numa dor. Mas quantos de nós deixamos de tomar uma injeçãozinha? Sorte na veia. Por quê? Por causa da dor. E aí, às vezes, a gente deixa de tomar aquela injeção na veia, porque dói, é desconfortante, e a gente acaba deixando de evitar algum mal que vai vir para nós, porque ficamos com medo de tomar aquela injeção. É claro, no final a gente acaba tomando, mas dá um medão, dá, né? Agora, Deus, ele estava aqui na terra, como um ser humano, carne e osso, sentimentos, dor. Ele sentiu a dor como qualquer ser humano sente. Imagina ir para a cruz, ser pregado, ser açoitado, depois ser perfurado. Eu sempre digo, a imaginação da gente nunca é nem 1% do que é coisa real, tanto para a infelicidade como para a infelicidade. Então a gente tem que imaginar aquele filme que deu, é filme, é um ator, a gente até olhou, puxa, como Jesus sofreu, mas agora vamos nos colocar lá no tempo de Jesus, olhando ele mesmo sofrendo, ele mesmo, de verdade, não filme. Aí a gente poderia ter uma noção bem maior do que realmente Jesus passou por nós. Então, ele fez esse sacrifício por nós. Não precisava ter feito. Deus podia ser egoísta
criou o ser humano se rebelou, paciência, não aguento mais ser humano, vou viver minha vida, Deus dizendo, eu, Jesus, Espírito Santo, e pronto, e o ser humano que se vive, mas não, ele amou o mundo de tal maneira, que ele deu Jesus para sofrer, e Jesus sofreu por nós. Não esqueçam disso, Jesus era carne e osso que nem nós, quando ele esteve aqui na terra, não era ninguém que estava livre de dores e desse tipo de sofrimento, né? Então, Cristo nos libertou dos pecados e pagou o preço para que fosse redimido, pagou bem caro. Reconciliação com Deus, isso é também muito importante. 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Jane, pode ler para nós? Só um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém. Então, com a morte de Cristo, nos tornamos parte da família de Deus, porque o pecado que nos separava de Deus foi lavado pelo sangue de Cristo. Então, temos a oportunidade, e é real, não é uma fala, não é uma historinha que está no livro, é a palavra de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Então, nós fazemos parte da família e estamos aqui na terra. Um dia estaremos junto com Ele. Se nós conseguíssemos ter um pouquinho do vislumbre do que seria isso, talvez a gente tivesse outras atitudes mais otimistas e mais corretas aqui enquanto estamos aqui vivendo. Sabemos que fazemos parte da família de Deus. É mais ou menos como, claro, muito mal comparando, o inglês lá, de repente recebeu uma carta dizendo que agora o senhor está fazendo parte da família real. Claro, é infinitamente superior fazermos parte da família de Deus. Mas, para a alegria, como eu comentei na escola dominical, às vezes coisas aqui nos deixam alegres e gratos com outras pessoas. Ficamos entusiasmados, muito felizes. Como é que é o nome da rainha Elizabeth? Os filhos, que alegria, como eu fico grato de vocês. Agora estão me concedendo essa honra de fazer parte da família de vocês. A gente ia comentar, ia escrever, passar e-mails para todo mundo. Pessoal, eu sou parte da família lá, da família real. Estou assim, não aguento, estou quase flutuando de tão alegre. E aí a reação de sabermos que somos parte, fazemos parte da família de Deus, nos deixa alegre assim? Já paramos para pensar nisso? Ou a gente fica, mas só quando eu morrer que eu vou saber, mesmo enquanto eu só imagino, não sinto muita graça. Então quanto mais a gente se voltar para Deus, para as coisas de Deus, mais talvez a gente consiga fazer ideia do que é fazer parte da família de Deus. E mais talvez nós nos sintamos agradecidos e alegres por isso, né? Enfraquecimento da nossa natureza pecaminosa. É um outro resultado da morte. Isso aqui então, são tudo os resultados da morte de Cristo, que claro, não simplesmente a morte de Cristo, mas o fato de nós aceitarmos o sacrifício dele e aceitarem como Salvador. Enfraquecimento da nossa natureza pecaminosa. Romanos 6, 1 ao 6. Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Chegaram lá, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o velho homem deu lugar ao novo homem, através do que? Do Espírito Santo que está em nós. Então, se nós aceitamos a Cristo como Salvador, e no início tem aquela empolgação, mas depois as coisas vão abrandando e a tua vida continua a mesma coisa que era antes. Será que a gente realmente aceitou? Foi só uma reação emocional ou tipo uma obrigação? Às vezes a pessoa está ali, as pessoas estão esperando dela aquele ato, os familiares, o que seja, e a pessoa aceita quase que mecanicamente, ou num ato de emoção pura, mas sem envolvimento do Espírito. Será que nós aceitamos? A pessoa realmente aceitou? Tem que ter mudança, ou pelo menos tem que ter aquele toque do Espírito Santo nos dizendo: não, está fazendo errado, muda a tua atitude, muda a tua direção. Alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Se a vida continua como ela estava antes, e só tem assim para dizer: eu aceitei Cristo, eu sou salvo, e continua tudo igual, então é bom repensar. O velho homem deu lugar ao novo homem através do Espírito Santo que está em nós. Então, a gente não está livre de cometer erros, de pecar. O fato de sermos salvos não nos transforma num semideus. Continuamos sendo seres humanos e passíveis de falhas. Só que a presença do Espírito Santo, isso é muito importante a gente repetir, que está em nós, vai nos ajudar e muito a controlarmos as nossas reações, as nossas atitudes. Então, se a gente aceita Cristo como Salvador, é a grande oportunidade de mudar a nossa vida, de corrigir os nossos erros. Então temos que ter isso. Você está ali, aceitou, é salvo, mas é cheio de problemas e não procura mudar aquilo. Vamos aproveitar essa oportunidade. Deus nos concedeu isso. Somos salvos. Vamos viver realmente como filhos de Deus, que mereça a alegria dele, de olhar para nós aqui e aprovar nossas atitudes. É bem simples em certos aspectos a gente parar um pouquinho aquela agitação e analisar um pouco a nossa vida e ver: puxa, o que eu posso mudar para agradar a Deus? E agradar a Deus não é uma coisa assim, uma simples frase. Agradar a Deus é a coisa mais importante, se você pensar bem, a coisa mais importante que tem é agradar a Ele. Não é a mesma coisa que agradar ao seu patrão, que tu tem interesse no retorno material. É agradar a Deus que tu tem interesse no retorno espiritual, para ser uma pessoa mais útil na vida, aqui na terra, mais querida por todos. Tudo isso reflete o que tu está fazendo como cristão, como salvo. Então, não custa nada a gente sentar no cantinho e pensar, ou pedir, se a gente tem dúvidas, orar e pedir para Deus. E orienta a Deus e mostra no que eu posso mudar e no que eu posso melhorar. O fim do peso que a lei impunha. Então, antes de Cristo, de Deus dar a Cristo como Salvador e morrer pelos nossos pecados, as pessoas viviam embaixo do jugo da lei. Então, é aquela eterna. Imagina, a gente não viveu esse tempo, mas imagina tu viver sempre sabendo que tu está. E quanto mais consciência de filho de Deus tu tinha, mais tu te preocupava e mais tu te sentia culpado e te preocupava em corrigir aqueles erros. E a lei não oferecia esse sacrifício eterno que é Cristo. A lei oferecia aqueles sacrifícios periódicos que tinham que ser levados no altar, dos sacerdotes, e
era complicado, mas Cristo morrendo na cruz acabou com esse peso. Colossenses 2,14, vamos ler? Colossenses 2,14. Capítulo 2, versículo 14. Maurício, pode ler para nós? Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Então, Cristo morrendo na cruz foi um sacrifício só e eterno para que os nossos pecados fossem expiados, né? Vamos ver Atos 13, 39. Atos 13, 39. Diz assim: por meio dele, todo o que crê é justificado, ou seja, é tornado justo de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados ou tornados justos pela lei de Moisés. Ou seja, pela lei a gente estava sempre correndo atrás e nunca conseguia se dizer assim: agora eu sou um cara justo, agora eu sou um cara sem pecado. A partir da morte de Cristo, o sangue de Cristo nos lavou e cobriu os pecados. Base da purificação do pecado do cristão. É um outro resultado da morte de Cristo na cruz. 1 João 1,7. 1 João, lá no finalzinho. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o que eu falei lá no início: aceita Cristo como Salvador, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de sentimento, nos faz andar com alegria, né, na luz, e mantemos comunhão uns com os outros, entre os irmãos. E também, importante, mantemos a nossa preocupação com os que ainda não aceitaram a Cristo. Porque se a gente é salvo e está em dia com Deus, a gente deve sentir falta e a preocupação de ter, principalmente as pessoas que a gente ama, junto conosco, aceitando a Cristo como Salvador, para depois da vida eterna a gente se reencontrar, né? Então é importante. Justificação. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Luiz Antônio, pode ler para nós? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Deus nos tornou justos, não por nossas obras, não por nossos merecimentos, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Amém. Ele se fez pecado por nós. Amém. Cristo, Filho de Deus, perfeito, se fez pecado por nós. Então, eu estou passando tudo isso aqui, mas a gente tem que sentir que realmente o quão é importante a obra de Deus para nós. Não é uma coisinha que só está escrito e eu vou pensar, né? É uma coisa séria, é uma coisa definitiva, é algo que
significa vida ou morte eterna. Não é assim, simplesmente eu estou olhando aqui, eu separei algumas coisas aqui e o seu Paulo leu lá umas coisinhas, fez os comentários, e Deus não é. A palavra de Deus, e levar ela a sério e procurar saber mais o que Deus espera de nós, é essencial nas nossas vidas. E essencial na vida de quem não aceitou a Cristo. A adoção, eu como sou filho adotivo, posso fazer tenho uma ideia boa. Romanos 8, 14 ao 17. Lá em Romanos ainda, capítulo 8, 14 ao 17. Marcelo, pode ler nós. 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebestes um espírito de escravidão, para viveres novamente atemorizados, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Obrigado. Então, olha só, uma vez eu comentei já com vocês o fato de ser filho adotivo, às vezes muda a tua vida para o bem, transforma a tua vida, que poderia ser uma vida ruim, por uma vida boa, aceitável. Foi adotado por uma família que te cuidou, que te amou. Às vezes o filho adotivo é adotado por uma família que quer ele como um empregado, um escravo praticamente. Então pega aquele filho para fazer as coisas da casa, para ajudar e para, etc., para se servir dele e para dar em troca praticamente nada. Agora Deus nos adotou para fazermos parte da família de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, em igualdade de condições, depois do nosso corpo glorificado, nós vamos estar com Ele no mesmo nível de Jesus Cristo. Estamos todos no mesmo nível. Felizes, adotados por Deus. Um Pai rico. Muitas vezes, quantas crianças estão nos orfanatos, né? Ou estão, às vezes, em condições precárias nas suas casas, nem tem convívio com o pai, com a mãe, tem influências más, e aquela criança sonha: se eu pudesse ter adotado por um pai rico, isso é um nome aqui material, eu já seria tão feliz. Imagina que nós fomos adotados por um pai, o pai mais rico do mundo, e também o pai mais amoroso do mundo. Então nós temos tudo de bom para esperar do nosso Pai Celestial. Isso é um tipo de, mais uma vez, repetindo, alegria em sermos filhos de Deus, filhos de Deus. Agora vamos falar sobre, para encerrar aqui, santificação. Eu me lembro que no início, quando eu era mais jovem, eu era núbio, aí a gente descobriu que quando aceitamos a Cristo somos tornados santos. Mas quando a gente tinha aquela coisa na cabeça do primário, olha o santinho, esse aí se faz de santo, aí a gente ficou com santificação. Mas é santificação no sentido de separados, não naquele sentido de santo com aquela auréola lá atrás. Mas nós temos a gente não pode ficar assim: aceitei a Cristo, agora eu sou santificado, sou separado para Deus. Ponto, terminou. Tem 3 tipos de santificação. Primeiro é a santificação posicional, 1 Coríntios 6, 10 e 11. Santificação posicional. Vamos ver o que é isso.
versículos 6, 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11. Mateus chegou a ler para nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11. Mateus. Não ameis nem vasos, nem os idolatrados, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus, do nosso Deus. Obrigado. Então, viu como é forte isso aqui, né? Nem maldizentes, nem roubadores, nem bêbados, nem viciados, nem um monte de coisa ruim. Nenhum deles herdará o reino de Deus. Aí você fala, mas aí esse pessoal então não tem chance. Claro que tem. Se eles um dia forem tocados pelo Espírito Santo e aceitarem a Cristo como Salvador, eles serão salvos. Mas aí o que eu falei antes? A mudança deve vir. Os bêbados, os ladrões, os estupradores, etc, etc, etc. Tudo tem que cessar no momento que aceitou a Cristo como Salvador. E depois de cessar, aí também tem aquela vida que vai mudar no sentido espiritual, de mais dedicação. Mas santificação posicional, para resumir, é aquela santificação que é no momento que eu aceito a Cristo. Eu sou bêbado, eu sou ladrão, eu sou estuprador, eu sou isso, eu sou aquilo. Aceitei a Cristo. Eu sou santificado posicionalmente. Eu mudei de lugar. Eu sou agora salvo, sou separado para Deus. Mudanças em mim vão continuar a acontecer se eu aceitei a Cristo. Mas naquele momento, eu simplesmente sou santo posicional. Mudei de lugar, aceitei a Cristo. Estou garantido no céu. Mas tem a santificação vivencial. Essa foi a posicional, agora tem a santificação vivencial. Tem a ver com o nosso modo de vida. 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16. É bem pequenininho. Chegar na 1 Pedro 16. Pedro 1,16 diz assim, ó, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aí vem aquela história com alvo. Nosso alvo é Jesus, que é perfeito. Então, nós vamos buscar Jesus na sua perfeição, mas nós não temos a ousadia nem a pretensão de sermos perfeitos que nem Jesus. Mas o fato de nós fixarmos Jesus como nosso alvo e procurar fazer as coisas sempre buscando a direção dele, fazer as coisas que ele espera que nós façamos, fazermos as coisas que ele faz, buscar isso é o que nos santifica, que nos deixa mais espirituais. Então isso é importante. No posicional, ninguém é mais santo que o outro, ninguém é mais certinho do que o outro. Mas no vivencial nós podemos dizer, fulano é mais santificado que Beltrano, que ele está procurando seguir as coisas de Deus. O outro está ali, não se vê nada, não se vê crescimento, não se vê vontade. Então, quando se fala de santificação vivencial, que é a nossa vida
como santos separados para Deus, nós temos, sim, não digo o direito, mas vem aos nossos olhos a comparação para ser feita entre as pessoas. Isso não deve ser transformado numa coisa, como se diz, caça às bruxas, no sentido de ficar procurando, ali, ó. Não, mas para quem está buscando a santificação e não está buscando com muita vontade, ou não está se interessando muito, já estou salvo, estou satisfeito, saiba que o meio cristão nota isso. E agora, mais importante, amor em tudo isso, e não torcida. Vou mostrar, eu vou provar que aquele cara ali, ou aquela mulher, não está sendo uma cristã das boas, ela está falando aqui. Não, preocupação com amor. Se tu tem alguém no teu meio, até na tua família, que é salvo e tu não está vendo crescimento, preocupação com amor para que essa pessoa possa mudar. Porque a mudança de uma pessoa reflete, às vezes, em todo um ambiente, na igreja, na família, tudo muda para melhor se a pessoa também procura se preocupar em melhorar a sua santificação. Então é importante isso para o nosso meio da igreja e para o meio familiar. Os resultados são sempre melhores. Tudo que tu busca ser melhor em todos os sentidos, mas principalmente nas coisas de Deus, quanto mais tu procura, através da oração, através do convívio com os irmãos, buscar a tua melhoria em todos os aspectos, tudo vai refletir bem para todos. No momento que tu está sempre preocupado em eu vou mostrar que com aquela coisa do ódio, já começa a gente ficar na dúvida. Se eu tenho essa reação, puxa, será que alguma coisa está errada em mim? Agora, buscar com amor, com preocupação, o nosso desejo sempre é ter a felicidade. Às vezes eu comento com a gente comenta com pessoas do mundo. O fulano conseguiu emprego, ou recebeu uma herança, está cheio de grana. Que bom, eu prefiro ter uma pessoa feliz, as pessoas felizes ao meu redor, do que as pessoas infelizes. Se as pessoas estão infelizes, o clima sempre é ruim. Se as pessoas estão felizes, sempre tem mais alegria, mais bem-estar no viver. Então, quanto mais pessoas felizes ao nosso redor, melhor. E quanto mais pessoas felizes materialmente, mais a nossa preocupação de levar para aquelas pessoas a palavra de Deus. Quanto mais pessoas felizes espiritualmente, mais a nossa alegria. Aí realmente genuína de saber que essas pessoas estão vivenciando a Deus. Então, muito importante. Santificação total. Santificação total. 1 João 3, 1 ao 3. 1 João 3, 1 ao 3. Chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo,
como também ele é puro. Obrigado. Então, nenhum cristão vai ser totalmente santificado, né? Até que as suas atitudes estejam niveladas, né? com a prática da sua vida, em harmonia. E para a gente conseguir ser santo e a nossa prática, a nossa vida estar de acordo com a nossa santificação, ou seja, alcançar a perfeição, isso não pode ser enquanto somos seres humanos normais aqui. E só depois que nós formos glorificados, que nós nos encontrarmos com Jesus, aí nós somos um novo corpo, uma nova mente também. Aí que nós vamos alcançar a santificação total. Por isso que eu digo, quando a gente busca o alvo, que é Cristo, a gente não pode ficar pensando, vai chegar num tempo aqui na terra, antes de Jesus voltar, que eu vou ser perfeito, que eu vou ser 100% santificado. Não tem como, porque nós somos humanos, falhos e pecadores. Sempre nós vamos cometer um erro ou outro. Por maior que seja o grau da nossa santificação, a santificação 100% é só depois que Cristo voltar, nos arrebatar e nós nos tornarmos, recebermos um novo corpo, né, e uma nova mente. Então, é importante, não fiquem pensando, só o fato da gente querer ser perfeito, mas com aquela coisa da ambição, pronto, já está pecando ali, já não vai conseguir ser perfeito, já está pensando numa coisa para ganhar uma disputa entre irmãos. Então, a gente busca se aproximar da perfeição de Cristo, mas não podemos ter a pretensão de querermos ser igual a Cristo enquanto seres humanos aqui na Terra. Vamos buscar nos aproximarmos máximo da santificação. E, como eu falei, essa busca envolve um monte de coisas que tem a ver com o relacionamento entre nós cristãos, entre nós, família em casa, entre nós e pessoas que estão do mundo, que nós estamos vendo que estão numa ilusão e numa influência tremenda de toda uma parafernália tecnológica. Então, nós temos que nos preocupar realmente com isso e tentar buscar de Deus um auxílio para ver o que a gente pode fazer de nós para ajudar as pessoas a mudarem, a sair desse caminho que não leva a nada. E que às vezes muitos cristãos também acabam dando uma escorregada, e isso é muito triste. Bom, então, se a gente leu lá no início que Deus nos amou e deu o Filho dele por nós, para morrer pelos nossos pecados, Deus, que tem o direito de fazer o que Ele quer, o que Ele pensa a qualquer momento, Ele se preocupou e Ele nos ama. E eu vou até pedir, eu vejo que a maioria aqui são membros, mas se alguém não aceitou a Cristo ainda, ou se alguém tem dúvida sobre se é realmente salvo ou não, se tem aquela dúvida no coração e não quer conviver com isso, pode procurar a mim, pode procurar a Núbia, pode procurar os outros diáconos ou qualquer um da liderança, que você se sinta à vontade para conversar sobre isso. Então, quem não é salvo ou quem tem dúvidas sobre a salvação e não quer viver com esse peso, porque a gente vive, às vezes, pode viver mais feliz se a gente vive com a certeza plena. Vamos dizer assim, a gente tem a preocupação na vida de agradar a Deus, fica preocupado que às vezes não conseguiu, que às vezes fez coisa errada, mas não tem aquela preocupação da dúvida da salvação. A preocupação sobre a salvação é uma coisa que aí atrapalha muito mais, aí tira a tua convicção, tira a tua espontaneidade de viver, de falar com as pessoas, de levar a palavra às pessoas.